Muriel é o nome do anjo que me salvou do incêndio da Boate Kiss em 27 de janeiro de 2013. Sou do Espírito Santo e já morava na cidade de Santa Maria, Rio Grande do Sul, há 3 anos. Morava e trabalhava. Lugar onde fiz muitas amizades e essa festa da Boate Kiss era um encontro de jovens estudantes, jovens universitários de 6 escolas e eu havia sido convidada para a festa. Então, alguns amigos meus me convidaram e 2 dias antes eu tive um encontro com uma das minhas colegas e nós marcamos o horário de nos encontrar na boate. Então, conversamos e tomamos um milkshake e a despedida naquela noite foi diferente. A minha amiga, na hora que me deixou no portão da minha casa, ela me deu um abraço, me deu um beijo e disse, eu te amo. Eu fiquei achando aquilo muito estranho, pois ela nunca tinha agido daquela forma. Então, fiquei aguardando o dia e chegou, era um sábado, e chegou o dia da festa e eu estava ansiosa. Cheguei do trabalho, cheguei às 17 horas do trabalho e estava muito cansada e com dor de cabeça. Então, eu mesmo assim, doente e cansada, eu não deixei de ir. E me arrumei por volta de 10 e pouco da noite, eu peguei um táxi, pois não havia, naquela época não havia Uber, não havia os aplicativos, era táxi. Então, tomei um táxi e fui até a boate. Nos aproximamos da boate e vimos que o estacionamento estava lotado e não tinha como ele parar. Então, ele parou em um lugar inadequado e pediu que eu descesse rapidamente, porque ali ele não podia deixar o carro. E na hora que eu fui descendo, eu tropecei e caí. Então eu machuquei o pé, desloquei o pé. E imediatamente meu pé começou a inchar e em uma grande dor eu voltei para o carro. E ele olhando disse, vou te levar ao hospital mais próximo. Me levou até o hospital e aquele jovem era muito atencioso. Era um homem alto, moreno, bem moreno. E ele fez a minha ficha e ficou cuidando de mim ali até que eu fosse atendida. Depois ele se despediu e foi embora. E antes dele sair, ele disse, você está no lugar certo, é aqui que você tem que estar. Então, achei estranho, mas ignorei. Fiquei lá e fui atendida, passei por todos os procedimentos, né, até que o meu pé foi engessado e fiquei em observação. E, de repente, eu começo a escutar uma zoada, um barulho, muito choro e grito. E quando eu fui saindo do quarto onde eu estava, vi que tinha muitas macas carregando pessoas queimadas. E o cheiro de queimado tomou conta daquele hospital. Era muita gente queimada que não dava para ver quem era. E a correria de médicos e enfermeiros ali foi muito grande. Até que eu perguntei para uma enfermeira o que tinha acontecido. E ela me respondeu, uma boate no centro pegou fogo. E morreu muitos jovens. Então, eu perguntei ali para ela, foi a Kiss? E ela falou, sim, foi a Boate Kiss. Pegou fogo e tem muitos mortos lá e muita gente chegando aqui machucado. Então, ali entrei em um desespero, porque eu comecei a lembrar que os meus amigos estavam lá me esperando. E comecei a ligar para eles, comecei a mandar mensagem, nenhum deles respondia. Então, foi nessa hora que eu liguei para o meu pai, que estava em outra cidade. E o meu pai veio, né, viajou da outra cidade já sabendo do caso. E ali eu estava em desespero esperando o meu pai para saber como era que estavam meus amigos e os outros jovens, né? Eu não estava entendendo, não sabia quem havia escapado, quem havia morrido. Eu estava em desespero dentro daquele hospital, até que o meu pai chega e eu saí do hospital sem que os médicos percebessem, sem que eu recebesse alta, pois a correria era tão grande que ninguém nem me observou sair, percebeu eu sair. Então, fui até um ginásio onde eles estavam colocando os corpos e me certifiquei, mas não dava para saber se os meus amigos estavam lá. Só do outro dia foi que eu vi na lista dos mortos o nome dos meus 5 colegas que faleceram. Então, ali, pessoal, foi muito difícil, porque Deus me deu aquele livramento, usou aquele homem, inclusive ele tinha o nome de Muriel, que é um anjo do Senhor, e eu tive que passar por tudo isso, sofrer um acidente, né, sofrer uma queda, machucar o pé, ter que ir ao hospital. Ali foi tudo, eu creio que foi tudo um livramento de Deus. Talvez se eu tivesse entrado naquela boate, mesmo com o pé machucado, e tivesse sentado em algum lugar,
eu também não estaria aqui contando esse relato para vocês. Estaria no meio deles também, no meio dos mortos, né, junto com meus amigos. 3 dias antes do acontecido, eu estava me aproximando da minha casa quando vi na frente da minha casa um homem todo de preto. Aquele homem vestia um terno preto e ele parecia estar me esperando. Então, quando eu fui me aproximando para saber quem era, aquele homem desapareceu misteriosamente. Outro detalhe também, muitos jovens falavam, né? Muitos jovens disseram que viram uma mulher de vermelho dentro da boate. Na hora do incêndio, aquela mulher indicava os banheiros para que aquele jovem fosse até os banheiros, lugar onde foi encontrada a grande maioria dos corpos, e aquela mulher chamava muito a atenção. Então, houve muitos relatos de jovens ter visto essa mulher de vermelho. Então, por hoje é só. Quem gostou do relato, deixa aí o like, tá bom? Para mais histórias sobrenatural.